Fafa! Se eu conseguir uma habilidade telepática, no caso, daria pra conversar com um golem? Então, essa é mais uma daquelas perguntas que a gente responde lendo. Mas tem que ler de verdade, tem que ler com força, tem que ler pra entender. A gente é acostumado a ler tudo rapidinho assim no mundo de Twitter, que é 120 caracteres e pronto, já deu. Ou no Facebook, que fica lendo os feeds de notícia e só se destaca naquelas fotos que já tem as coisas escritas. Então, tem que parar com isso, tem que ler pra entender, pra destrinchar aquele negócio. Tem que encarar a leitura como umas runas escritas que somente poucos conseguem ler aquilo. No caso, tem que saber o idioma, né? Então vamos dar uma boa lida pra gente entender como funciona a cabeça de um golem. Lendo rapidinho lá na parte do golem, a gente percebe que ele tem os idiomas. O golem compreende os idiomas do seu criador, mas não pode falar. Então fechou a pergunta. Se eu tiver telepatia, eu consigo me comunicar com ele, por mais que ele não consiga falar, eu consigo falar com ele dentro da cabeça dele mesmo. Infelizmente não para por aí, meu amiguinho, porque na própria descrição do golem tem outro detalhe. Uma característica chamada obediência cega, que um golem não pode pensar ou agir por si mesmo. Apesar de compreender seus comandos perfeitamente, ele não possui entendimento da linguagem além da compreensão básica, e não pode ser argumentado ou enganado por palavras. Tipo, ele entende, mas não entende muito não. Ele não tem uma linha de raciocínio, ele não pode ser intimidado, ele não pode ser persuadido. Justamente porque se você for ver a inteligência dos golems, a maioria deles tem inteligência 3, que é tipo o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. Então, como ele não pensa por si próprio, não consegue organizar palavras e frases, mesmo tendo telepatia, não daria pra se comunicar com ele. Mas, como eu não gosto de falar, não, na minha mesa isso não pode, eu iria acabar beneficiando essa tua estratégia de alguma forma. Por exemplo, se esse criador do golem colocou uma regra específica para ser obedecida, como por exemplo, não deixe ninguém entrar nesse salão, eu poderia permitir que se você tentasse entrar na cabeça dele, você iria ouvir essa frase: não deixe ninguém entrar nesse salão. Então, pelo menos você conseguiria entender qual foi a ordem geradora daquele golem, o que ele obedece. Mas aí não pode enganar ele, né? Poderia te dar informações para evitar algum combate com ele. Agora, coisas como, por exemplo, convencer ele não te atacar, aí já seria bem complicado de deixar. Tem um personagem que é um Aasimar caído, paladino que virou vampiro. Me dá uma ajuda pra interpretar ele, Fafá. Caramba, é um Aasimar caído que virou paladino e vampiro. O cara é uma montanha russa do bem e do mal. Se a gente for explicar o que é Aasimar, é praticamente resumido, um cara meio anjo. E quando ele é caído, ele é tipo um anjo caído. Vide Lúcifer. Então depois ele se torna um paladino, que é tipo um guerreiro sagrado de um deus. E depois vira vampiro, que é uma criatura noturna e necrótica que se alimenta da força vital de seres vivos. Então, parando pra pensar, ele era meio bom, que ficou meio mal, aí depois ficou meio bom e acabou ficando meio mal. Que tal esse personagem ser tipo o Blade, o caça-vampiros? O Blade é um vampiro, mas ele luta pelo bem. Mas ele não é bonzinho, ele é meio malvado. Mas no fundo ele é um grande herói. Então a melhor dica que eu te dou é: assiste Blade 1, 2 e 3. No 3 tem até o Deadpool. Assiste essa trilogia aí que vai dar boas ideias pra esse teu personagem doidão aí. Fafa, tem um mundo de RPG e alguns dias meu amigo gostou muito do mundo e quer compartilhar o universo. Gosto muito da ideia, mas não sei como fazer isso sem que ele saiba dos plots que eu construí. Alguma dica? Cara, tem que ver que às vezes o universo é construído por você, então você pensou em todos os plots. Agora, se ele vai mestrar, ele não precisa saber de todos os plots daquele universo. Se o cara for mestrar uma campanha em uma região do mundo, ele precisa saber mais ou menos o que tá acontecendo naquela região do mundo. Não necessariamente tudo o que aconteceu no mundo até chegar naquele ponto. Suponhamos que ele quer mestrar uma aventura de piratas. Ele não precisa saber de todos os plots das aventuras continentais que houveram. E como foi a morte daquele antigo e poderoso rei dragão há mais de 2000 anos. Se não envolve mais ou menos o mundo dele, deixa quieto. Não precisa contar tudo. Vamos imaginar que é uma campanha tipo se passando no Brasil. Não precisa contar pra ele o que tá acontecendo naquele momento. Não precisa contar toda a história, todos os plots. Senão a aventura ia ficar mais ou menos assim. Então, cara, vou te contar aqui tudo que aconteceu nesse mundo. Há 200 bilhões de anos atrás, um meteoro caiu nessa terra e matou umas criaturas conhecidas como dinossauros. Até tu chegar a explicar o que é Brasil, não dá. Tenta dar o resumo que não envolve os plots. Sim, esse tal Brasil era um território indígena e foi invadido por uns europeus, que trucidaram todos e falaram que a terra é deles. Já é um início. Não precisa falar que Cristóvão Colombo, acreditando que a terra era redonda, queria encontrar as Índias e deu a volta no mundo e sem querer encontrou. Esse sim é um plot da aventura que ninguém tava esperando. No final das contas, não precisa contar tudo minuciosamente. Conta pra ele só aquela região, o que tá acontecendo ali e o que é normal que aconteça e não aconteça. Saiu daí, deixa que ele crie.
Fábulo, tô com uma dúvida. O que você acha da multi-subclasse? Seria, por exemplo, você pegar 2 caminhos de uma mesma classe. Exemplo, um player de level 6 com 3 níveis de guerreiro campeão e 3 níveis de guerreiro mestre de batalha. Cara, isso aí não existe não, né? Isso aí é uma viagem meio louca, né? Porque toda a estrutura de jogo, de dificuldade, criada a partir do game design, que foram caras que estudaram durante muito tempo pra fazer o jogo ser funcional, não permitem esse tipo de interpretação. Mas é aquele papo, não existe. Mas se você quiser criar e for o mestre, à vontade. Agora, se você for o jogador e quiser criar pra deixar o seu personagem mais forte e tentar convencer um mestre a permitir ele na mesa, aí só tá de brincadeiragem. Fafá, estou criando um personagem meio elfo numa pegada de Robin Hood. Quais perícias teriam mais a ver com esse personagem? Cara, tem que ver qual é a essência do Robin Hood. Além das perícias que tu tá com dúvida, até a classe dele pode ser interpretativa. Quando eu imagino a figura do Robin Hood, a primeira coisa que passa na minha cabeça é Ranger. Ele é um Ranger, com certeza é um Ranger. Mas ele também era conhecido como o Príncipe dos Ladrões. Então poderia ser um ladino. Mas se você for ver a história dele, você percebe que ele já foi pra guerra. E ele era um nobre da cavalaria. Então ele também poderia ser tipo um guerreiro. Mas aí você percebe que ele era um nobre, que lutava em prol do seu povo mesmo que tivesse contra as leis locais, sendo um grande campeão defensor dos fracos e oprimidos, tipo um paladino. Então o Robin Hood é um personagem específico que a gente pode abordar ele de várias maneiras. Por exemplo, vamos falar das perícias dele. Robin Hood era conhecido como Príncipe dos Ladrões, morava na floresta de Sherwood, junto a uma cambada de amigos com ele, pra artazanar a vida dos nobres locais. Então, por exemplo, furtividade combinaria bem com ele, pra andar na floresta de Sherwood bem soturno e completamente oculto. Mas faz sentido ele ter a perícia sobrevivência também, para conseguir se manter numa floresta como Sherwood, assim como uns pontos em natureza, para ampliar as capacidades dele dentro desse ambiente rústico. Se bem que adestrar animais também seria uma boa, para ele dar ordens tipo para um gavião ficar rodeando a floresta, ou então aquela famosa estratégia de dar um assovio para aparecer o cavalo dele. Claro que seria bom também ele ter uma persuasão, porque não é fácil convencer um monte de pessoas a lutar ao seu lado contra um nobre local. Teria que ter percepção também para ele poder rastrear com perfeição e saber o momento certo de atacar o comboio dos nobres cheio de dinheiro que tá passando. E por que não acrobacia e atletismo? Tanto para dar mais agilidade em suas emboscadas, tanto para ele fugir caso alguma coisa dê errado. Então, meu amigo, dependendo do espectro que você quer analisar do Robin Hood, a customização do seu personagem pode ser muito ampla. E tem uma pergunta para ser respondida com urgência? Manda a pergunta por um pix aqui pro nosso canal, fabularoficial@gmail.com. A sua pergunta respondida com toda a urgência que ela merece.